Obrigada, senador Jorge Viana, senhores senadores, senadoras, companheiras e companheiros. Faculdade de Direito são alunos da Faculdade de Direito, não? Do curso de Direito. E o senador Jorge Viana chama atenção para o número expressivo de mulheres. Mas a sociedade brasileira tem sido cada vez mais dessa forma, ou seja, as mulheres participando de forma ativa no mercado de trabalho, no seio e no curso do desenvolvimento dos movimentos sociais. Mas, infelizmente, senador Jorge Viana, essa não é a cara do parlamento brasileiro. Aqui, no Senado, dos 81 senadores, somente 10 são mulheres. Ou seja, um pouquinho mais do que 10%. Logo ali ao lado, na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados federais, somente 45 mulheres. O que demonstra que, além de nós levarmos a luta em defesa da democracia, por direitos sociais, direitos humanos, nós precisamos também travar a luta de gênero. Uma luta que nos permita ocupar efetivamente os espaços que cabe à mulher. E eu estou fazendo esse preâmbulo, esse não é a razão do meu pronunciamento hoje, apenas para convocar a todos vocês, mulheres brasileiras, que serão certamente excelentes técnicas profissionais, mas que sejam também cidadãs e que nos ajudem nessa luta muito importante, não só as mulheres, mas os homens também, porque a luta pela inserção das mulheres nos espaços de poder, ou seja, pelo empoderamento das mulheres, é uma luta da essência da democracia e uma luta que deva ser travada não só por mulheres, mas por homens também. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna hoje nessa data tão especial. Esse ano nós estamos vivenciando o 50º aniversário, não é, do golpe militar no Brasil, uma das partes mais tristes da história da nossa República, da história do povo brasileiro. Mas hoje, em especial, e há exatamente 30 anos, cerca de 300 mil pessoas foram à Praça da Sé, no estado de São Paulo, para reivindicar eleições diretas para presidente da República. No Palanque, há 30 anos, senhor presidente, se juntaram políticos, artistas, sindicalistas e estudantes. Era o maior ato político ocorrido nos primeiros 20 anos da ditadura militar no Brasil, com todo o seu saldo de mortes, torturas, desaparecimentos forçados, censuras, supressões dos direitos individuais. O histórico comício da Praça da Sé ocorreu em um momento em que o Brasil reunificava suas forças para tentar pôr fim ao regime de exceção, em um movimento que era cada vez mais crescente. 13 dias antes deste memorável ato dos 300 mil na Praça da Sé, um outro ato político havia sido realizado em Curitiba, no estado do Paraná, com a mesma finalidade. Mas, infelizmente, aquele foi completamente ignorado pela imprensa brasileira. Antes dele, outros menores ocorreram em várias cidades e em vários estados brasileiros desde 1983, sem que nenhum deles tivesse tido não só qualquer destaque, mas sequer a cobertura da imprensa nacional. Em 1982, a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 22, que permitiu eleições diretas para governadores, entretanto previa que em 1985 fosse realizada a eleição direta para o novo presidente, ou seja, eleição indireta para o novo presidente, a ser escolhido por um colégio, conhecido como colégio eleitoral, de líderes formado por senadores, deputados federais e delegados das Assembleias Legislativas Estaduais. Os brasileiros, porém, queriam enterrar de vez os anos de arbítrio. Oposição e movimentos sociais se uniram para pedir as diretas já. A campanha Diretas Já ganhava o país. No dia 24 de fevereiro, um novo grande comício foi realizado em Belo Horizonte e reuniu um contingente ainda maior do número que havia se reunido no estado de São Paulo. Apenas no dia 10 de abril, 2 semanas antes do Congresso votar a proposta de eleições diretas já, a imprensa começou a cobrir a campanha, que naquele momento mobilizava corações e almas de todos os brasileiros e brasileiras. O comício realizado naquela noite, há 30
anos exatamente, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas na Candelária, no centro do Rio, praticamente no fechamento da maior campanha cívica já registrada na história do país. A nossa luta por mais direitos, por igualdade social, racial e de gênero, deve-se muito à transformação iniciada pelo movimento Direta e Já. O Brasil estava cansado dos 5 anos de transição lenta, gradual e segura, entre aspas, prometida pelo general-presidente Ernesto Geisel, que presidiu o Brasil de 1975 a 1979, e também da abertura política prometida pelo último general-presidente da ditadura, João Figueiredo, de 1980 a 1985. Nenhuma das duas havia conduzido o país ao regime democrático, que não poderia ver pelas mãos dos militares que haviam dado o golpe de Estado em 1964 e implantado a ditadura. A ditadura conseguiu derrotar as diretas, mas não se sustentar no poder. O comício da Candelária se realizou 15 dias antes da votação da emenda Dante de Oliveira, que restabelecia as eleições diretas para presidente. A emenda foi levada à votação na Câmara dos Deputados em 25 de abril de 1984 e derrotada por uma diferença de apenas 22 votos. A decisão foi tomada com Brasília ocupada pelas Forças Armadas, sob o comando do general Newton Cruz, que recentemente passou a dizer que comandou a ocupação para, entre aspas, proteger o Congresso Nacional. Àquela altura, no entanto, representantes de todos os grupos sociais e partidos políticos, intelectuais, artistas, pessoas de todas as idades haviam aderido à campanha O Brasil Estava nas Ruas. Se manifestaram em sucessivos comícios por diretas já em todo o país. A oposição, com a participação do meu partido, o PCdoB, que ainda não era legal naquele período da história, e eu já era filiada ao PCdoB, assim como a senadora Lídice da Mata, senadora pelo PSB da Bahia, mas naquela época filiada também ao ilegal Partido Comunista do Brasil, que mesmo atuando na clandestinidade fez questão de participar do epílogo final da ditadura. Acertou a eleição do presidente Tancredo Neves via colégio eleitoral e a 15 de março de 1985 o general Figueiredo abandonou o poder, deixando o Palácio do Planalto pela porta dos fundos. Hoje temos clara responsabilidade e o acerto dos milhões de brasileiros que foram às ruas defender a nossa democracia. Para o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, a memorável campanha das Diretas Já mostra que a mobilização popular é imprescindível para o avanço do nosso país. Este era o nosso entendimento em 1984. Lutamos muito contra a ditadura, inclusive organizando a guerrilha do Araguaia. E o nosso entendimento de que 1984 continua até hoje sendo uma pedra angular da nossa atuação. Muito importante foi, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, esse movimento que, repito, não teve a vitória momentânea, mas garantiu uma vitória sólida e duradoura do povo brasileiro e da nossa democracia. Então, eu faço esse pronunciamento para resgatar esse momento importante da história de nosso país. Mas, senhor presidente, o tempo que me resta, eu gostaria primeiro de falar rapidamente a respeito... Senadora Lídice da Mata, pois não? Para parabenizá-la pelo pronunciamento e destacar que, sem dúvida nenhuma, a campanha das diretas e a sua frustração criou o Brasil de agora, amadureceu as lideranças políticas e ela se impôs como uma necessidade democrática do povo brasileiro. Nunca houve uma participação tão importante, tão decisiva, e ela foi derrotada. Mas ela fez com que a Constituinte tivesse uma participação muito intensa da população do Brasil, no sentido da reestruturação da sociedade brasileira. Obrigada. Muito obrigada, senadora Lídice da Mata, pela parte. E quero concluir, senador Jorge Vênus, se Vossa Excelência me permite, apenas fazendo um registro. Votamos ontem, neste plenário, eu votei com muita alegria, mesmo tendo as minhas 8 emendas recebido parecer contrário, mas compreendi perfeitamente
porque muito mais importante do que elas foi o ato da Casa, no dia de ontem, de aprovar o Marco Civil da Internet, que hoje foi sancionado pela presidenta Dilma no ato de abertura da NET Mundial, que é o principal encontro mundial da internet e que, repito aqui o que já falei ontem, o Brasil tem sido protagonista da luta pela democratização da governança da internet em âmbito mundial, porque não é mais possível que continuemos com essa governança exclusiva por parte de uma empresa americana. E aí, senhor presidente, eu concluo definitivamente dizendo que hoje, de manhã, na abertura do encontro, a presidenta Dilma afirmou que é necessário e inadiável dotar de um caráter global as organizações que hoje são responsáveis pelas funções centrais da internet. Segundo a presidenta, não é democrático uma internet submetida a arranjos intergovernamentais que excluam os demais setores e tampouco são aceitáveis arranjos multissetoriais sujeitos à supervisão de um ou de poucos estados do mundo. Então, ela primeiro fundamentou, reafirmou a crítica que o Brasil, não de agora, mas de muito tempo, vem falando sobre essa governança mundial da internet, sobre a exclusividade dos norte-americanos. E a presidenta saudou, isso é que é importante, senador Jorge Viana, a intenção do governo dos Estados Unidos de substituir seu vínculo institucional com a Autoridade para Atribuição de Números da Internet, a IANA, e a Corporação da Internet para a Designação de Nomes e Números, a ICANN, por uma gestão global dessas instituições. O novo arranjo institucional e jurídico do Sistema de Nomes e Domínios da Internet, ICANN, a cargo da IANA e ICANN, deve ser substituído com de todos os setores interessados. E diz a presidente que eu faço questão de reler dessa tribuna o que ela afirmou hoje durante o seu pronunciamento na abertura da NET Mundial, que para que a governança global da internet seja efetivamente democrática, são necessários mecanismos que permitam maior participação dos países em desenvolvimento em todos os setores. Temas de seu interesse, como a ampliação da conectividade, acessibilidade e respeito à diversidade, devem ser centrais para a agenda internacional. Não basta que os foros sejam abertos do ponto de vista formal. Precisamos identificar e remover as barreiras visíveis e invisíveis à participação de toda a população de cada país, sob pena de restringir o papel democrático e o alcance social e cultural da internet. Então, mais uma vez, eu reafirmo o quão acertada foi a decisão do plenário no dia de ontem. E mesmo que se a presidenta Dilma não tivesse pedido absolutamente nada a essa casa, senador Paim, para aprovar este projeto, mesmo que ela não tivesse pedido, seria nossa obrigação que a luta que o Brasil trava, e hoje com muito mais aliados do que o passado, pela mudança da governança global da internet, é uma luta que, eu repito, não é do governo, mas é uma luta de todos os povos, de todo o povo brasileiro, pela democratização desse veículo cada vez mais importante, que não é só de comunicação, é um veículo econômico, é um veículo comercial, mas é um veículo de comunicação e de segurança, tamanha quantidade de dados sensíveis que ele guarda. Então, eu quero aqui cumprimentar o nosso país, cumprimentando a nossa presidente e o Senado também pela decisão acertadíssima no dia de ontem, senhor presidente, aprovando o Marco Civil da Internet. E eu já darei entrada hoje nos projetos de lei, já propondo algumas alterações